Salve, salve pessoas! Hoje vamos falar do filme Ghost, do Outro Lado da Vida, um dos filmes que mais se reprisou na sessão da tarde, inesquecível. Então, assim, hoje eu prometo entregar a vocês bastidores, curiosidades e um pouco de resenha sobre esse filme. E o ano era 1990. E ninguém acreditava que um filme que misturasse romance, espíritos vingativos e uma cena com argila molhada pudesse dar certo. Mas Ghost não só deu certo, como se tornou a maior bilheteria daquele ano. E hoje vamos mergulhar nos bastidores de um clássico que Bruce Willis chamou de estúpido, e Patrick Swayze salvou e que mudou a forma como Hollywood vê o amor além da vida. Então vamos falar primeiro de Bruce Willis. Ele rejeitou o papel porque achava que era apenas um papel bobo e ele não conseguiu entender como que um fantasma poderia se tornar um papel principal no filme, um objeto dessa forma. Ele considera hoje como um dos maiores erros da sua carreira. E como ironia do destino, por que não lembrar que ele acabou fazendo um outro fantasma, o que é pior para ele, né? De graça, no filme O Sexto Sentido. Então, o diretor, com a recusa de Bruce Willis, começou a ir atrás de outros atores. E nisso ele experimentou nos testes Tom Hanks, Tom Cruise, Nicolas Cage, Johnny Depp, mas todos os resultados na cabeça dele ficaram ruins. Então ele deu uma chance a Patrick Swayze, que não era um dos favoritos, até porque Swayze estava muito atrelado ao cinema de aventura e sensualidade, como foi destaque, né, no filme Dirty Dance. Então, apostaram no Swayze, pensando já que ela seria uma partida perdida, né? E Swayze aceitou, e além disso tudo, teve um abuso dele, vamos falar assim, que ele lutou para que Whoopi Goldberg também estrelasse o filme. Os produtores queriam Tina Turner ou Oprah Winfrey, mas Patrick bateu o pé e ameaçou sair do projeto se Whoopi não fosse contratado. Tanto é que chamou a atriz para um jantar, lembrando que ele não era amigo dela. Eu tinha visto ela no espetáculo da Broadway. E nesse jantar ele falou: olha, eu tenho um papel que eu gostaria de fazer com você. E se você não aceitar, eu vou recusar o papel. Mas eu gostaria muito que você tivesse nesse projeto. Ela aceitou e foi um sim certeiro. Mudou o rumo do filme, com certeza, e até a vida dela, porque com esse papel ela foi eleita a melhor atriz coadjuvante no Oscar. E para Patrick Swayze, o seu ato de generosidade, para ele foi um dos últimos filmes que ele teve destaque em Hollywood. Destaque positivo, né? Porque depois ele aceitou fazer o filme Cidade da Esperança, em 92, Um Pai Fujão, em 93, e todos foram fracassos de bilheteria, que levou a Patrick a mergulhar numa tristeza profunda e também no alcoolismo. Além de tudo, dentro de casa ele tinha enfrentado um fato muito triste, que foi a perda de seu filho, ainda na barriga da mãe. Então tudo isso ele relatou no seu livro de memórias. Fala também de Demi Moore. O diretor queria uma mole de cabelos longos e frágeis, mas Demi apareceu no set sem avisar ninguém, com cabelo curto, mudando completamente a estética da personagem para algo mais moderno e forte. A cena da cerâmica e a música. Bom, essa cena aí não foi pensada na verdade, aconteceu um acidente mesmo. A cena não era para ser tão sexy assim. O vaso desmoronou de verdade durante a gravação, porque tanto o Demi como o Patrick não tinham a menor intimidade com a argila. Então eles não sabiam o que estavam fazendo, mas a química dos atores foi tão grande que, ao tentarem consertar a peça, acabou criando um clima e isso se tornou uma das cenas mais icônicas do filme. Tanto é que ela foi parodiada no filme Corra que a Polícia Vem Aí e Family Guy. A trilha sonora também é outra coisa que parece que foi feita para o filme. Também, apesar de não ser vamos dizer assim, não era a preferida dos produtores. Eles queriam algo mais moderno e pop dos anos 90. Mas Unchained Melody, de 1965, acabou caindo como uma luva para o filme, além de colocar ela no topo das paradas
25 anos depois. Um ator que roubou a cena com certeza foi Vincent Schiavelli, o ator do filme Estranho no Ninho de 1975, parecia como aquele fantasma no metrô. O fantasma, então, arredio, cheio de marra, tentando mostrar um cara hostil, que foi um dos grandes desafogos do filme. Deu muito certo. Ele também é muito lembrado por esse filme, mas ele fez outros filmes antes, Amadeus em 84, depois Batman Retorno em 92, Amanhã Nunca Morre em 97, O Povo contra Larry Flint em 96, além da série TV Arquivo X. E como curiosidade, foi aqueles efeitos sombrios que eram feitos dos espíritos que vinham das sombras carregar quem, vamos dizer assim, quem era mal, né, os demônios da sombra. Ele foi feito com gravações de bebê chorando, tocadas de trás para frente em câmera lenta. Deu aquele ar bem sombrio, bem demoníaco. E os efeitos eram práticos, né? Era filme, sobre posição de filmes. E esses demônios aí eram bailarinos de colã com patins, também amarrados com fios, porque o CGI era muito primitivo na época. O Tony Goldwyn, lembra que aquela cena que acontece na hora que ele morre, ele é carregado. Ele acha que é bem bizarro, porque ele foi carregado por atores bailarinos, né, na verdade, em colã, numa cena tão densa, vamos falar assim. E, vou falar em Tony Goldwyn, ele foi um dos caras mais convincentes como traidor Cal. Na vida real também, ele chegou a ser agredido com uma bolsa de uma senhora no meio da rua, e também ele alegou que quando ele ia nas lanchonetes ele era maltratado, era visto com desdém, as pessoas ficavam olhando para ele, comentando, mas ele acha que a química com Patrick ajudou isso, principalmente na cena do elevador, né, que eles começam a fazer uma piada ali. Ele achou fundamental isso. O filme criou uma identidade maior, uma amizade maior entre Carl e Sam Witwer. Então, foi um dos melhores papéis que ele fez na vida. E o roteirista Bruce Joy Robin usou esse tema que é o medo de Sam Witwer dizer eu te amo. Isso era um trauma dele, da sua namorada na juventude. Ele não conseguia fazer isso, então ele externou isso com Patrick através de Sam Witwer. Esse filme foi sucesso no tamanho no Japão, que em 2010 fizeram um remake. Só que nessa trama, os gêneros eram invertidos. A mulher é quem morria e o homem é quem ficava vivo. Então, na minha opinião, esse filme envelheceu extremamente bem. Tanto é que aquele fato que aconteceu lá em 2010, que a gente não pode falar nome, a C-19, que a gente teve que ficar em casa, era uma ótima pedida. E até hoje é um filme muito denso, que eu deixo uma pergunta: será que o Sam Witwer estava atrás realmente de justiça ou de vingança? Isso é uma coisa que fica claro no filme, né? E no momento ele tem como provar que o Carl foi o mandante, ou seja, seria mais um crime impune. Então, será que o Sam ficou tão perturbado e queria vingança? Porque as mortes de Carl, de Wilf, ele teve participação ativa ali. Mas, independente disso, a gente não quer nem saber, né? A gente quer a redenção de Sam. Termina o filme, finalmente, dizendo: Novo, Alba Meibauer. Isso não parece que dá uma esperança que ela vai ter jeito, realmente. Que ela vai parar dos trambiques e usar realmente o seu dom para algo bom. Então, essa foi a análise de um filme extremamente maravilhoso, que nunca mais vai voltar. Tamanho sucesso, tamanha sensibilidade de um romance com muitas doses de traição, muitas doses cavalares de dramaticidade, provando que Patrick Swayze não era apenas um rosto bonito, mas um ator que nos deixa profunda saudade de tanto talento. Então eu peço a você o like, se inscreva no canal e até a próxima história.